liderança e as escrituras. Eu quero ser um líder. Não importa se da minha casa, uma célula, uma igreja, qual é a relação, qual a importância da palavra de Deus na minha vida, na sua vida, de quem, na verdade, todo cristão, né? E um texto básico nosso, eu queria te convidar para abrir a sua Bíblia aí. Inclusive é o meu sobrenome, é Esdras. Meu nome é Rafael Esdras. Esdras 7:10. Agora o difícil é achar Esdras, né? Esdras, Neemias, Esther, Jó. Antes de Salmo. Abre no meio da Bíblia e volta um pouquinho aí. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Diga para mim aí nesse texto quais são as 3 disposições de Esdras. Esdras foi um reformador, né? O povo tinha ido todo pro cativeiro babilônico e eles iriam retornar. Neemias foi um dos líderes ali da reconstrução dos muros. Esdras vai reconstruir o templo e a questão da liturgia, né? É interessante aqui que Esdras tem uma disposição. Olha bem aí para esse texto. Você poderia anotar e você poderia destacar quais são as 3 disposições de Esdras? Posso falar? Pode. Buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensiná-la. Buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensiná-la. Muito bem. Alguém teria palavras? Estudar, obedecer e ensinar. Estudar, obedecer e ensinar. Muito bem. Alguém achou alguma palavra diferente? Dedicar, praticar e ensinar. Dedicar, praticar e ensinar. Muito bem. Alguns falam que são os 3 E's de Esdras. Alguns vão dizer que é estudar, experimentar, que é a ideia de você fazer, viver, né? E ensinar. Fica mais fácil lembrar dos 3 E's de Esdras, né? Tem tudo a ver. Esdras era um líder. E esse aqui, o resumo da aula hoje é esse. Se você souber de cor Esdras 7:10, porque Esdras tinha disposto no coração, né? Aí depende da sua versão, né? Dedicar, estudar, né? Praticá-la, né? Ensinar, não sei como é, né? Mas eu vou pensar aqui em estudar, experimentar e ensinar, tá bom? Não que cada versão tem uma coisa diferente, né? Mas os 3 E's nos ajudam a guardar melhor, né? De qualquer forma, é aprender ali, debruçar. Qualquer forma, é aquilo que você aprendeu, você viver, praticar, né? Você cumprir aquilo e depois ensinar. Então, Esdras mostra esse processo, né? De estuda, pratica e ensina, tá bom? Então, esse é o resumo. Hoje, se você sair daqui sabendo Esdras 7:10 no coração, na sua vida, amém. Já está abençoado já, tá bom? Muito bem, vamos lá. Acho que não tem mais ninguém querendo entrar, né? Porque às vezes eu deixo a pessoa esperando. Não tá ninguém. Não. Muito bem. Olha só, você pega, eu falei que você poderia, se você tem uma folha em branco, pode ser, se não pode ser folha de caderno, pode ser qualquer folha. E nem sempre vou fazer isso, tá? Um mapa mental. Mas você pode ir fazendo do seu jeito, tá bom? Esse aqui é o mapa mental que eu fiz dessa aula. E eu vou dar uma dica para aqueles que nunca fizeram. Esse aqui é o que me facilita entender, tá, meus irmãos? Se na sua cabeça um mapa mental totalmente diferente, com círculozinhos, vai fazer sentido, né? Alguns tem aqueles que você vem com uma palavra, depois vira 2, depois vira 4, né? Também fica à vontade. Mas hoje vamos fazer o meu, tá bom? Então pega uma folha, deita ela. E você vai fazer no meio dela uma bíblia, bem no meio, não muito grande, você vai fazer uma biblinha. Gente, rascunhão, tá bom? Não é... Viu, Mário? Você que é artista aí, não fica firulando, não. Na verdade, quando eu faço, só pra você ter uma ideia, eu vou mostrar pra vocês. Primeira vez que eu fiz, ficou todo desgovernado, assim, porque não sabia como é que ia caber. Ficou essa bagunça aqui. Aí a segunda vez que eu fiz... Eu já dei uma organizada, uma rascunhada melhor. Tentei organizar 3, 3, 2, 2. E por fim, no final do
do nosso estudo, nós vamos ter essa aqui, ó. Tá bom? Depois eu vou mostrando para vocês. Então, primeiro faz rascunhão, depois você passa limpo. Aí você vai fazer como se fosse um apêndice, sei lá, uma cadeira, né? Em cima e uma embaixo, com um espaço para você escrever. Tá bom? Um colchete, sei lá como é que chama isso, né? Uma cama. Essa parede aí. Em cima e embaixo, desde que você consiga escrever dentro dela, tá? Tem que ter um espacinho para você escrever. Aí você vai fazer uma outra biblinha, bem pequenininha. No seu canto direito. Não, no seu canto esquerdo. No canto esquerdo. E vai fazer uma seta assim. Não precisa ser bonitinho igual essa. Faz só aquela seta riscadinha, tá bom? E uma seta mais gordinha pro outro lado, porque ela vai se desembocar em 3 pontos, tá bom? Vai 3 bolinhas ali que você vai colocar do outro lado. Opa, é isso. 3 bolinhas, tá? Então tem aí nosso tema central. Esse tema central ele vai desenvolver algo que está embasado ali na Bíblia ali, está saindo da Bíblia, algo que uma ramificação para cá e 3 aplicações para lá, tá bom? Então isso aqui são nosso base. Lá em cima você vai fazer 3 quadrados. 3 quadrados não, 3 retângulos, né? Qualquer forma que você quiser. Talvez tenha que aumentar, diminuir depois. Faz meio a olho mesmo. E 3 setinhas saindo assim para eles, ó. Tá vendo? Setinhas que vão e voltam, né? Então isso aí é o desafio dos líderes, é esses 3 aqui que estão em cima. Tá bom? Tá dando para fazer? Tô falando muito rápido. Tá saindo? Quem puder, mostra aí a fotinha, mostra o desenho para eu ver como é que tá saindo. Tá Mari. Joia. Cadê o resto? Bota a câmerazinha para eu ver vocês fazendo. Chique, Mari. Olha, isso aí, ó. Isso aí. Mais alguém conseguiu fazer? Quem conseguiu fazer, bota a carinha aí. Não vai rir do meu desenho, não. Não vou rir, não. Vou rir antes, pronto. Agora pode colocar. Só para ver mais ou menos como tá saindo. Bom, vamos continuar então. Se alguém quiser mostrar depois, mostra aí. Aí embaixo, você vai colocar também... desculpa. Nessas linhazinhas aí... Pode ser desse jeito, pode ser um risquinho. Vão ser 4 versículos, tá bom? Então, para cada quadradinho aí, tem 4 versículos. Pode ser para a direita, pode ser para a esquerda, pode ser no meio, como você quiser. No outro, 4 também, e no outro 2. Só 2 versículos. Você não precisa fazer os risquinhos. Se você quiser só botar os versículos ali na linha, não tem problema. Você pode colocar embaixo, em cima. Eu coloquei mais ou menos só para a gente saber que nós vamos usar alguns versículos. E embaixo você vai fazer novamente 3, dando um espacinho para baixo ali, tá bom? Ó. Então 3 para cima, 3 para baixo. E embaixo eu fiz essas setinhas, né? Também não precisa ser desse jeito, pode ser bolinhas, pode ser como você quiser, né? Mas eu fiz ramificações aí como se fosse uma raiz, né? No primeiro ali 4 versículos, no segundo 2, no terceiro 3 versículos. E depois das bolinhas lá, como se fossem filhotinhos, né? Na verdade são pontinhos que são versículos que vão sair. Então conforme a gente for fazendo estudo hoje, você pode anotar os versículos nesses trechinhos aí. Então não precisa estar exatamente assim, tá bom? Todo mundo entendeu? Todo mundo comigo? Sim. Então tá bom. Sim. Bom, o nosso tema principal vai ser, né, a gente já sabe que na verdade, é a palavra de Deus. Então, o centro hoje do nosso estudo, aquilo que dela vai gerar os nossos pensamentos, os nossos
as nossas indagações, os nossos pontos, nossos deveres, nossos desafios. É a palavra de Deus, ou você pode botar também as escrituras, como você quiser, tá bom? E dela nós temos exemplo, assim, em cima você vai escrever bases para a vida, base para a vida e ministério. Porque a gente já guarda na cabeça que a Bíblia, ela é a base, né, para a nossa vida e para o nosso ministério. Essas duas coisas, né? Ela não é só base para a vida, e tem muita gente que confunde a Bíblia, né? Quem está no ministério, quem está servindo, às vezes tem a Bíblia como uma ferramenta de ministério, mas não tem essa ferramenta no seu dia a dia. Infelizmente, temos líderes, né, que podem dominar a palavra, serem bons pregadores, pregadoras, mas não serve para a vida. Então a palavra de Deus, ela tem que ser um equilíbrio, uma base para a sua vida e base para o seu ministério, tá bom? E embaixo, por que são importantes? Por que as escrituras, né? Por que os livros da Bíblia, por que eles são importantes para mim e para você? Porque eles são importantes no ministério. E a gente vai falar sobre isso também, tá bom? Então a palavra de Deus, base para a vida e por que são importantes. E aí, na Biblinha do lado, você vai escrever Jesus e a igreja primitiva. E continua a história, nós vamos ver como Jesus usou as escrituras e como a igreja primitiva também usou as escrituras. Claro que a gente vai usar, meus queridos, né, bem pouco, né? A gente não vai fazer um estudo profundo de como Jesus usou as escrituras, né? Porque são muitos textos, né? Mais de 40 textos, não dá. Mas a gente vai ver que ele usou, né? E a igreja primitiva também, a igreja primitiva é a primeira igreja, né? Lá em Atos, como também eles eram baseados nos ensinos, tá bom? Bom, aí eu fiz um risquinho aí de azul, né? De Jesus, você pode fazer com outra caneta, vai sair pelo menos 3 versículos, né? Eu escolhi 3 aí para mostrar Jesus usando as escrituras. E 2 versículos mostrando a igreja, a primeira igreja, usando também como ela usava as escrituras, tá bom? Bom, lá para cima, se a Bíblia, a palavra de Deus, ela é base para a vida e o ministério, então, os líderes, eles devem 3 coisas. Quais são essas coisas? Então, lá em cima nós vamos ver 3 coisas que os líderes devem. Não é que eles podem, né? Se der. É 3 deveres de todo líder cristão. Isso indica também se você não é líder, mas também serve para você, né? Se é para o líder fazer, eu posso seguir o exemplo dele, como Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo era um líder que seguia Cristo, por isso nós podemos ainda seguir Paulo, né? E embaixo vai mostrar por que elas são importantes, por que as escrituras ou a palavra de Deus são importantes, né? As escrituras têm um poder de alguma coisa, uma coisa poderosa. O que é essa coisa aí, tá bom? A escritura serve para guerra. Nossa, como assim guerra, né? Vou pegar a Bíblia e vou lá para a Ucrânia. E as escrituras nos tornam aptos para alguma coisa. Então essas são as 3 importâncias das escrituras na vida do líder. Ela tem um poder, ela serve para a guerra e nos torna aptos para algumas coisas, tá bom? E ali naquele cantinho é a aplicação, como aplicar a Bíblia diariamente na minha vida e na sua vida, tá bom? Então a gente vai, acho que eu não coloquei aqui agora, a gente vai colocar 3 formas de aplicar a Bíblia, né? Tá certo? Posso passar ou alguém ainda está faltando anotar alguma coisa? Dou-lhe uma. Ninguém se manifestou? Espera aí. Tá bom. Estou anotando ainda, Rafael. Tá bom. Olha a minha cola aí, ó. Essa aqui é minha cola. No final vai sair isso aqui. Eu não vou mais falar disso, tá bom? Então você pode estudar agora comigo, né, com a gente, apenas anotando nesse texto aí. Se você quiser, você pode ter esse papel e anotando os textos, né? Você pode estar usando ele do lado também, tá bom? Então esse aqui, qual que é a ideia? É a gente fechar o olho e conseguir falar isso, né? Se você conseguir fechar o olho e pensar assim, o que está no centro? Você lembra qual que está no centro? Palavra de Deus. E em cima, você olha aí o que tem em cima, o que tem em cima, né? Naquela
a base de uma mesa, né? Base para vida e ministério, e embaixo porque são importantes. Por que tem uma Bíblia do lado? Porque mostra que Jesus e a igreja primitiva, né, conseguiram falar sobre as escrituras. E para cima, mostrando o que os líderes devem fazer. E embaixo, mostrando que a escritura tem poder, ela serve para a guerra e ela nos torna apto. E aplicação diariamente na vida do crente. Então, sem olhar para a sua cola, você consegue... Tenta imaginar esse mapa mental, tá? Vira sua folha do avesso aí. Se possível, eu queria que vocês botassem sua carinha agora. Só um minutinho, quero ver a cara de vocês. Pra vocês estarem olhando pra mim. Quem puder ligar a câmera aí, liga aí. Vamos tentar ver se você consegue visualizar, sem olhar pra sua cola aí, tá bom, gente? Vamos lá. Tenta vir na sua mente. Eu sei que o Marcelo já faz mapa mental, né, Marcelo? Acho que você que fez da outra vez. Então fique à vontade de fazer do seu jeito, tá bom? Mas qual que é o centro do nosso ensino hoje? É a palavra de Deus. Palavra de Deus. E aí tem uma outra Bíblia ali do lado. E aquela Bíblia ali fala sobre o quê? Aquela biblinha desenhada. Jesus e a igreja primitiva. Então, Jesus e o que a igreja primitiva fala das escrituras. Aí tem uma basezinha, né? As escrituras são base para quê? Para duas coisas. As escrituras são a base para... Vida e ministério. Vida e ministério. E embaixo, as escrituras o quê? Mostra lá embaixo qual é... É uma pergunta. Qual é a importância das escrituras? Tem pelo menos 3. Você consegue lembrar pelo menos uma das 3 importâncias. Eu sei que eu não falei tudo, mas só a primeira palavra. Guerra. Guerra. Primeira. Nos torna aptos. Aptos e poder. Poder, guerra e hábitos. Muito bem. E depois aplicação. É isso aí, gente. Tá vendo? Então, depois, durante a aula, só ia ficar gravado na sua mente, tá bom? Se você quiser fechar, se quiser ficar aberto aí, pode ficar, que eu vou ficar olhando a cara de vocês. Rostinho você, mas fique à vontade, tá bom? Então vamos lá, vamos caminhar aqui. A palavra de Deus é a base para a vida e ministério. Então, isso aqui é o que nós precisamos entender. E lembra que a gente viu, né? Jesus e a igreja primitiva se dedicaram às escrituras. A palavra ali é se dedicaram às escrituras. Eles usaram tempo, né? Eles investiam tempo. Eles falavam das escrituras, né? Claramente que Jesus usou muitas escrituras do Antigo Testamento, enquanto a igreja primitiva vai usar o Antigo Testamento e o ensino dos apóstolos. Os ensinos dos apóstolos, né? Que é o que se tornaram as escrituras, como a gente tem as cartas, né? Tem o apóstolo Paulo também, tá bom? Então, vamos ler lá. Eu queria pedir aqui, cada um, se você puder ler, eu vou ler nos nomes das pessoas aqui. Se você puder ler, você lê, tá bom? Senão você escreve aí embaixo que não dá para ler e eu passo para outra pessoa. A Fernanda, eu vou pedir para você ler João 5,39. Vou pela ordem que tá aparecendo aqui para mim, tá bom? A Luísa lê Mateus 4, 7 a 10. E deixa eu ver o próximo aqui. Deixa eu abrir. E a Luciane lê Lucas 24, 44, tá bom? Por favor. Já pode começar? Pode. Então, João 5,39 diz: Vocês examinam as escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. O que Jesus está fazendo nesse momento? Vocês leem escrituras, né? E sabem que ela fala a respeito de mim. Jesus tinha todo o poder de falar: olha, eu sou quem eu sou, acredite quem quiser, problema de quem não quiser, né? Mas ele vai usar, sim, as escrituras para falar sobre ele, tá bom? Mateus 4. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: Tudo isto te darei se te prostrares e me adorares.
Jesus lhe disse: Retire-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Joia. Na tentação, o que Jesus usa? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Ele mesmo usa a palavra de Deus, né? Ele usa as escrituras, no caso o Antigo Testamento ali, né? Ele poderia falar muito bem, eu digo isso, eu digo aquilo, mas ele não, ele usa a palavra de Deus. Agora vou pedir para mais duas pessoas, deixa eu ver os próximos da lista aqui. Yasmin, você pode ler para a gente Atos 2:42 e a Mari lê 1 Timóteo 4:13, por favor. Com certeza. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão juntos e fazendo orações. Joia. A igreja de Atos ali, que foi crescendo, né? 3.000 pessoas começaram. E o que eles faziam, né? Seguiam os ensinamentos dos apóstolos, né? E os apóstolos, se você vê todo o ensino deles, você vai olhando em Atos, eles sempre usaram as Sagradas Escrituras. Sempre eles falaram, como está escrito, né? Estevão, antes de morrer, contou toda a história do Antigo Testamento. Pedro, quando teve o Pentecostes, falaram em línguas, aí perguntaram, por que vocês estão falando? Pedro começa a decorrer, explicar toda o Antigo Testamento, né? Então, sempre os apóstolos pregavam, né, a partir do Antigo Testamento, né? 1 Timóteo 4:13. Até a minha chegada, dedique-se à leitura das Escrituras, à exortação e ao ensino. Paulo está falando com o jovem Timóteo, um futuro líder da igreja, que quando Paulo não estivesse lá ainda, era para ele fazer o quê? Para ele, né? Fazer o quê? A leitura, exortação e ao ensino. Isso. Dedicar-se à leitura, né? Isso. Tem muito a ver com Esdras, né? A ideia de, claro, vai falar para ele ser praticante várias vezes, né? Mas tem muito tá ligado com Esdras, né? A ideia de estudar, a ideia de estudar, experimentar, né? E ensinar, né? Viver. Muito bem. A palavra de Deus é a base para a vida e ministérios. Agora lá em cima, né? Os líderes devem ser o quê? Vamos ler esses textos aqui, né? E vamos tentar ver se você supõe quais são as palavras que a gente completa ali, tá? Complete aí o que você acha que esses versículos ensinam os líderes o que eles devem ser, tá bom? Então vou pedir aqui para... Vamos lá. A Elisângela já leu? Elisângela, não, né? 2 Pedro 2:2, se der para ler. A Luísa já leu, acho, né? Acho que não. Luísa, Atos 17:11. A Raquel, se conseguir ler. Não, Raquel não, Marcelo, né? Salmo 119, 103. E a Rosilene, Jeremias 15:16. Pode ler na ordem que está aí. Diz assim: e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. 2 Pedro 2:2? Isso, 2 Pedro 2:2. Eu acho que eu anotei errado, peraí. Eu acho que é 1 Pedro. Desculpa, é 1 Pedro. Era Pedro? Desculpa, 1 Pedro 2:2. 1 Pedro. Então diz assim: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por ele verdes e credo. Isso. Pedro está falando, né, alguma coisa aí, como deve ser encarado, né, a palavra de Deus. Né? Então, você pode escrever aí do seu ladinho o que você acha que se encaixa aí, né? Os líderes devem ser o quê? Vamos continuar. Próximo é Atos 17:11. Os bereanos
bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Então, Paulo, ele louva ali pelos bereanos, porque eles não só ouviam a palavra de Deus, mas confirmavam para ver se era daquele jeito mesmo, tá bom? Próximo aí, Hebreus 5:12 a 14. Não sei para quem eu pedi. Para ninguém, mas eu posso ler. Pode ler, então lê, por favor. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Joia. Esse versículo encaixou certinho com a sua versão. Com a revista corrigida. Gente, olha que interessante. 1 Pedro 2, arruma aí, tá? 1 Pedro 2:2, Pedro fala, desejai como leite. Agora em Hebreus, ele fala, vocês estão dando leite, é a mesma palavra, mas tem sentidos diferentes, né? Você conseguiu identificar aí, tem uma diferença, né? Usou a mesma palavra leite, só que tem sentidos totalmente diferentes. Mas é algo que o líder deve ser, né? Ser diante da palavra de Deus. O que ele deve ser diante da palavra de Deus? Você pode achar alguma palavra aí. Salmo 119, 103. Como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel. Como são doces as suas palavras. E Jeremias 15:16. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Muito bem, não sei se você conseguiu identificar alguma palavra que se encaixe aí. Alguém, o que o líder deve ser, né? Olhando para esses versículos aí. Alguém... Acho que a alegria do Filho de Deus é saber que é chamado pelo nome que Deus atribuiu a cada um de nós, né? Ele conhece a cada um de nós como a palma da sua mão, então nós somos escolhidos, né? Ele fala aqui. Joia. Logo, achando-se as tuas palavras, logo as comi. A tua palavra foi para mim o gozo e alegrias. Então, assim, a gente se sente alegre, porque foi Deus que nos achou, né? Nós estávamos perdidos e Ele que nos achou. Joia. Mas pensa comigo em relação à palavra de Deus. Tá certíssimo, né? A gente alegre por ser escolhido. Mas esses 5 versículos tem algo especial em relação à palavra, à Bíblia, às Escrituras, né? Pode falar. Eu não sei se está certo, mas será que não seria, pelo que eu entendi, assim, falou muito comigo em Hebreus, a gente passar a se alimentar de um alimento mais sólido. Joia. Sobre o crescimento, né? Nosso crescimento na palavra de Deus. Não ficar como, né, meninos tomando só aquele alimento como um neném, né? Mas começar a pegar um alimento mais sólido, uma substância mais firme, né? Joia. É isso também. Eu diria assim, que nós temos que ter sede, né? Sede e fome da palavra de Deus aqui. Isso, os deles devem ser sedentos, né? Sedentos, A palavra que eu vou colocar aqui, irmãos, é devotos às Escrituras, mas é porque essa aqui é da apostila, né? Então, pode achar outra palavra melhor, não tem problema. Não é inspirada essa palavra aqui. Mas a ideia de devoto, né? Uma pessoa que vai atrás, que busca, porque Pedro vai dizer que deve desejar como uma criança deseja o leite. Pedro está falando, não que a palavra é um leite, mas o leite puro.
Porque a criança que só conhece o leite, né? Quem é mãe aí sabe, né? A criança olha pra cara da mãe e já imagina leite, né? Criança com meses ali, né? E ela chora e vai querer o leite. Então, Pedro tá falando, olha, assim como a criança, ela vai desejar o leite. Atos fala, assim como aqueles de Bereia, eles examinaram a palavra, então deseja a palavra, examine a palavra. E aí sim o que a Fernanda falou, né, com Hebreus, cresça, se alimente da palavra, não só deguste a palavra, né, come um pouquinho, mas realmente se alimente da palavra, né. Salmo 119, Jeremias, né, achadas suas palavras, logo as comi. Então o líder deve ser alguém que tem sede, que tem fome, alguém que como é que fala? Alguém que é focado. Você pode mudar a palavra, né? Os líderes devem ser focados, devem ser fissurados, né? Não sei se essa palavra, né, fica ruim, mas eles devem desejar ardentemente, né? A palavra seria desejar ardentemente, se alimentar da palavra e crescer, né? Então esse é um dever de todo líder. O líder ele precisa ter essa visão, né? Não saber um pouquinho, mas realmente se alimentar da palavra, tá bom? Não sei se você quiser achar, pode falar, Mari. Se tiver outra palavra melhor, manda aí. Ô, Rafa, eu também pensei, observando esses versículos, que a gente tem que encontrar deleite e satisfação na palavra. Além dela servir para alimento, que a gente tem que buscar, mas encontrar essa satisfação, como o leite satisfaz um neném. A palavra, no último versículo, fala muito sobre saciedade, né? Achei interessante também. Isso. Ela tem que saciar, ela tem que alimentar, ela tem que... pensando no alimento que é puro, Pedro vai dizer que é puro. Os bereanos vão dizer que ele temos que examinar, né? Ele é puro também, né? Se alguém tentar colocar uma coisa que não é dele, né? Então os bereanos estão olhando para ver se ele não está puro, né? Se ele está misturado, né? Se era isso mesmo, né? E Hebreus vai falar que ele é suficiente para... Você não pode só comer um pouquinho, né? Você tem que realmente saciar para poder crescer, né? Se tornar maduro. Se você come pouco, você se alimenta mal, você não cresce, né? Você fica doente. Eu gosto de Jeremias 15:16, né? Achado as suas palavras, eu logo as comi, né? Vamos lá. Segundo ponto, os líderes devem ser devotos às escrituras. Agora leiam esses versículos que estão aí e me digam o que vocês acham que os líderes devem fazer. Pode ler aí na sua tudo pertinho um do outro. Leiam aí e vejam o que vocês acham que se encaixam. Qual é o dever do líder perante as escrituras? Você pode escrever se você quiser já. Se você já souber alguma palavra que você encaixa aí, pode escrever ou falar, tá bom? Interessante que... Não, deixa vocês procurarem, senão eu vou atrapalhar vocês. Alguém? O que os líderes devem fazer, devem ser, devem... Obedientes. Obedecer, amar, joia, observar. Oi, Fernanda, não ouvi. Cumprir os decretos. Cumprir, muito bem.
deve ser obediente. Aqui no verso 18 diz: para contemplar as maravilhas da tua lei. Isso. Tem um segredinho no 119 aí, se você olhar a primeira parte, né? No versículo 18, o que ele fala para fazer com os olhos dele? Desvenda os meus olhos. Desvendar, né? Desvendar a ideia de entendimento, né? Há uma venda espiritual, né? A Bíblia está acesso a todos, mas há uma venda espiritual, revelar, isso mesmo, Mari. Há uma cegueira espiritual. O mundo, muitas pessoas leem a Bíblia, mas não... Então, a palavra que a gente tem aqui, você pode botar outra. Os líderes eles devem compreender, né? Precisam compreender, a palavra precisa ser revelada para ele. Então, como um líder cristão, ele precisa compreender as escrituras, né? E ele precisa fazer a vontade de Deus, ou obedecer, né? Como vocês falaram aí. Deixa eu ver aqui algumas frases que vocês usaram. Ou precisa seguir, obedecer, né? Ou amar, obedecer, é isso mesmo. Então, é isso. Os líderes, eles devem ser devotos, né? Ter aquele foco nas escrituras, né? A sede, né? A fome, ao desejo pelas escrituras. Ele deve também compreender as escrituras. Precisa que o Senhor desvenda meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Versículo 8, né? Me faz entender, Senhor, né? E tudo é cumprirei os teus decretos, né? Então, ele precisa entender e cumprir. Tem a ver com Esdras 7:10, né? Ele queria estudar a palavra e ele queria obedecer a palavra, né? Vamos lá para o próximo. Os líderes devem... Mateus 24:35. Eu vou ler aqui Mateus 24:35. O que mais que os líderes devem? Mateus 24:35. Vai dizer assim, Mateus 24:35 vai dizer... os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E Salmo 143:10. Salmo 143:10. Bom, esse Mateus 24 é muito conhecido, né? A palavra de Deus jamais... Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Que o teu Espírito bondoso me conduza adiante por um caminho reto e seguro. Olha que lindo, né? O Senhor vai ensinar a palavra dele e Deus vai fazer o quê? Vai guiar ele por um caminho reto e seguro. Então, não é só compreender a palavra e obedecer, mas o líder, eu e você, nós precisamos alinhar nossa linha com a palavra de Deus. O que é isso? Nossos planos, nossos projetos, né? Por exemplo... É muita moda, né? Sai um livro, um coach, sai alguém, né? 7 passos para o sucesso, 10 atitudes para isso, né? E o pessoal compra, né? Best-seller. Mas a palavra de Deus é o único livro que dura para sempre. O que Deus falou lá continua. Esses best-sellers, eles vendem, depois vem um outro melhor e saem de linha, assim vai, né? Mas a palavra de Deus, ela é o nosso aio, é o nosso guia, né? Então, nós como líderes... A gente pode ler livros? Pode, né? Pode fazer um curso de liderança? Pode. Mas a gente não deve seguir o curso. A gente tem que seguir a palavra de Deus. Estamos aqui para falar exatamente isso. Que o nosso objetivo aqui é que você siga a palavra de Deus. Nada que a gente falar aqui, se não estiver alinhado com a palavra de Deus, pode ser a coisa mais legal, mas não serve, né? Tem que ser alinhado com a palavra de Deus, né? E pedir que o Senhor me guia, me faz seguir esse caminho, né? Então a ideia da perseverança, as metas, como é que eu sou um líder, né? Como é que eu cuido da igreja, como é que eu cuido dessas pessoas. Então tem que ser tudo alinhado ali de acordo com a vontade de Deus. Então o líder em si são esses três princípios. O dever do líder, né? O líder ele deve ser devoto à escritura, o líder deve compreender a escritura e obedecer, e ele deve ter a sua vida alinhada. Agora, por que as escrituras são importantes na vida dos líderes? Por quê? Tá bom? Bom, parece que a gente já viu, né? De alguma forma a gente já viu. Mas as escrituras têm o poder de fazer o quê? Transformar. Queridos, essa palavra aqui é chave.
transformar. O mundo hoje vive nessa questão de transformação. Tem algumas pessoas que falam assim, suma por 21 dias e volte transformado, né? Faça esse curso e transforme a sua vida. Mas as escrituras é aquela que transforma de dentro para fora, né? Transforma o nosso coração. Então, vamos pegar aqui alguns textos. Quem sabe o que está escrito lá em Tiago 1:21? Alguém lê pra gente aí? Tiago 1:21, 22. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceite humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Olha só, queridos, que lindo, Tiago, né? Você aceita a palavra que está implantada em vocês e deixa a palavra moldar. Não adianta nada você olhar, vai falar o contexto, né? Você olha no espelho, vê que você tem que mudar coisas, mas você não muda. Então não adianta só saber a palavra. As escrituras têm poder para transformar. Ela é implantada em nossos corações, mas ela continua agindo, ela continua fomentando ali. Então, por que as escrituras são importantes na vida do líder? Porque elas transformam. Elas têm poder para transformar. Não só quando você aceitou a Cristo, mas ela continua funcionando na sua vida, na vida de quem está à sua volta, né? E sede praticantes, não somente ouvintes. E a ideia de ser praticante é que a gente vai cada dia sendo transformado. 2 Timóteo 3,16, eu acredito que a maioria já conhece, né? Toda a escritura é inspirada por Deus, né? É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E tem um propósito, né? Para que o homem de Deus seja apto, perfeitamente apto e habilitado para toda boa obra. É interessante que as escrituras elas vão ensinar a gente. Então ela pega aquela pessoa que não sabe nada, pessoa que está começando na caminhada cristã, e vai transformar ela, né? Tem muitas pessoas que esperam ser transformadas para vir para a igreja. Eu preciso largar o cigarro, eu preciso isso, preciso aquilo. A pessoa quer ser transformada para que Cristo aceite ela transformada. E não é assim. A gente entrega a vida para Cristo e a palavra vai nos transformando. É o processo de santificação, né? Então a Bíblia nos ensina. A palavra de Deus diz, né, irmão? Vindes, né, como estáis, né? Porque quem faz a transformação é o Senhor e a palavra dele. Na medida que a gente vai meditando, na medida que a gente vai conhecendo, né, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade ela vai nos libertar, né? Exatamente. A palavra liberta, ela salva, e ela... porque tem gente que olha assim, né? Não é uma desculpa a pessoa falar, eu peco mesmo porque eu sou pecador. Não. Se alguém me exorta algum pecado meu, eu tenho que pedir perdão, eu tenho que lutar, né? Mas o problema é que você não se converte, se torna um santo, né? Um anjo, né? Se fosse assim, Deus já levava a gente para o céu, né? A gente está num processo. E esse processo, que está em 2 Timóteo 3,16, ela vai dizer que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus. Ela é útil. Não, ela não é útil quando está aberta no Salmo 91 na sala da casa. Ela é útil quando você lê ela e ela vai te ensinando. Então ela ensina, faça isso, isso, isso. Mas a palavra de Deus, ela também repreende. Ou seja, ela vai, como em Tiago vai dizer que é um espelho, quando você olha e fala, nossa, estou errado. Então a palavra ela vai dizer assim, você está errado. Isso aí que você está fazendo não é bom. Então quando a gente está lendo a palavra, ela vai nos repreender. Quando a gente está ouvindo, através de uma pregação, devocional, o que seja, a palavra vai nos repreender. Vai nos mostrar que nós estamos errados. Mas aí, a palavra não é aquela só que diz que você está errado. Ela corrige. Ela mostra como voltar. Porque Deus é um Deus misericordioso. Então, por exemplo, eu errei, eu olhei lá e eu pequei contra o irmão. O que a palavra diz? Vai lá e peça perdão, né? Se chegar diante do altar para deixar a tua oferta e lembrar que o teu irmão fez alguma coisa contigo, deixa a oferta no altar, vai primeiro reconcilia com o seu irmão, depois volta e faz a tua oferta. Então o Senhor ensina, você errou com o seu irmão errou com você, não dá oferta, vai lá, reconcilia com ele. Então a Bíblia, e quando fala educação na justiça, é a ideia do salmo que a gente leu lá atrás, que é guiado nos caminhos do Senhor.
tá bom? Então a Bíblia é aquela que transforma a gente diariamente, vai colocando a gente nos eixos, né? Por isso que ela é importante, né? Ela transforma. A Neemias 8:9, também mostrando a história de Esdras. Quando Esdras pega o livro e fala para o povo que ficou ali 70 anos no cativeiro babilônico, a maioria já tinha esquecido da palavra de Deus. E quando Esdras prega a palavra novamente, o povo chora, o povo é transformado, impactado pela palavra de Deus, por lerem a palavra de Deus viva. Jeremias 23:29. Deixa eu correr aqui. Jeremias 23:29. Vai dizer assim. Deixa eu achar aqui. 29. Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor, como um martelo que despedaça a rocha. Olha o desenho aí que você está vendo aí. A palavra de Deus é como um martelo que despedaça a rocha. O templo de Salomão lá, o templo de Israel, foi construído com martelos, né, que cortavam rochas gigantescas, né? E rochas, elas eram separadas pelo poder do martelo, né? Eram trabalhadas de forma que elas não poderiam ser trabalhadas quando chegassem lá no templo, elas tinham que ser trabalhadas antes. Então Deus já estava preparando as pedras, né? Então assim é a palavra de Deus que nos transforma. Muito bem, por que as escrituras são importantes na vida do líder também? Primeiramente, a gente acabou de olhar que a palavra do Senhor é importante porque ela transforma, né? E agora porque ela serve para a guerra espiritual, não é para qualquer guerra, né? Efésios 6, capítulo 10, versículo 17, vocês já viram, né? Mas o que fala ali sobre a palavra de Deus? Ela é comparada ao quê? Armadura. Armadura. Não, toda a armadura de Deus, isso. Só que todas são de defesa. E a palavra, ela é diferente. Faz parte da armadura, perfeito. Mas ela é espada. É o quê? Ela é espada. É espada, né? É a única arma de ataque. E aí vai ligar com Mateus 4:1-11, né? Que é a tentação. Como que Jesus usa, né? Ele usa para defender, mas também, né, não adorarás, né? Então é uma defesa e um ataque, né? Então, na guerra espiritual, queridos, a gente sabe que, como Efésios 10 está dizendo, que a nossa luta não é contra carne e sangue, né? Há o inimigo, há potestades, né? Querendo derrubar, querendo nos desanimar, querendo nos afastar de Deus, querendo nos tornar inaptos ou inúteis, né? Aquilo que o diabo não pode mexer na salvação, mas ele pode tornar o crente inútil, né? Afastado, fraco. Ele pode ajudar a promover isso, né? E nessa luta espiritual, a Bíblia é algo que vem de prontidão, né? É algo que se externaliza. Olha a importância de falar a palavra de Deus, né? De usá-la, ela realmente nos contextos do dia a dia, né? Você usar a palavra de Deus, né? Você lançar ela, né? Então ela nos transforma, ela nessa guerra espiritual, né? Ela serve para nos ajudar a lutar nossas batalhas da mente, da nossa alma, nosso espírito, né? E eu tenho uma pergunta para vocês, essa é uma pergunta pessoal, você não precisa responder. Mas qual é a batalha espiritual que você está enfrentando agora? Na família, casamento, ministério. E olhando para a batalha espiritual que o inimigo talvez está tentando te desanimar, tentando te tirar da igreja, tentando levar você para pecados. Quais são os versículos bíblicos que o Espírito Santo está revelando para você para te fortalecer? Quais são os versículos que vêm na tua mente? Né? Isso que é importante a gente pensar. Nossa, ore por mim, irmão. Sim, a oração ela é uma arma da batalha espiritual. Estar cheio do Espírito Santo, a fé, toda a armadura ali. Mas eu pergunto, quais são os versículos da palavra de Deus
que estão vindo ou deveriam vir à sua mente nas batalhas que você está enfrentando contra o pecado, desânimo, contra, às vezes, até a falta de perdão, né? E muitas vezes o Espírito Santo está usando, né, falando para você versículos, mas a gente pega... Então é importante isso, né? A gente estar mergulhado na palavra para que o Espírito Santo use, né? Não sei quantos aqui estudaram na escola, né, que quando você ia na secretaria, a secretária puxava um gavetão, né? Aquele gavetão de ferro, né? E aí ia mexendo nas pastinhas ali, né? Vou procurar o nome do Rafael aqui, né? Ia procurando lá e puxava aquela pastinha. Irmãos, aquele gavetão lá é o nosso conhecimento das Sagradas Escrituras. Se você olhar para as vidas dos apóstolos, né? O Espírito Santo vai trazer à memória deles, depois que Jesus ressuscita, tudo que Jesus ensinou para eles. Então, queridos, nessa batalha espiritual, o Espírito Santo não vai trazer à sua mente uma espada que você não trabalhou, que você não desenvolveu essa espada. Talvez uma espadinha pequenininha, né? Tem um irmão da nossa igreja que ele faz facas. E é um trabalho lindo, né? Pega ali um pedaço de ferro, aí lixa, aí põe não sei o que lá, aí martela, põe no fogo, puxa de volta. É um trabalho lindo, porque é uma lâmina que dura muito, não é igual essas faquinhas que a gente compra, né, de supermercado, né? E a espada é a mesma coisa, ou aquele arquivo. O Espírito Santo vai puxar da nossa memória, irmãos, aquilo que a gente estudou, aquilo que a gente aprendeu, principalmente versículos que a gente decorou, né? Olha a importância, né? Por que as escrituras são importantes? Porque elas nos ajudam na guerra espiritual. Nós precisamos ter versículos para lançar, versículos para pregar, versículos para usar em momentos de crise. Lance versículos, decore a palavra de Deus, né? Eu sei que tem pessoas aqui que testemunham, né? Deus lançou versículos em momentos certos da vida, né? Eu sei que tem conheço pessoas que se converteram lendo a Bíblia sozinho. E assim vai, né? A palavra de Deus, o poder dela contra o inimigo, tá bom? Então ela é importante porque ela tem poder, ela é importante para a guerra, mas ela é importante também. Ponto 3. Ela nos torna aptos para o ministério. A palavra de Deus, e aqui tem muitos textos de Timóteo, né? Deixa eu voltar para ler aqui. Muitos textos de Timóteo. Por exemplo, Timóteo é um exemplo, né, de gente que estava no ministério, que estava servindo, né, que estava à frente. Então, o que Paulo fala para Timóteo serve para qualquer pessoa que almeja liderar, conduzir, né? 1 Timóteo 3,2, aqui diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. O líder, o bispo aqui, uma das características fundamentais é que ele seja apto para ensinar, que ele maneje bem a palavra do Senhor, né? Então, você está vendo essa figura aí, um cara cheio de ferramenta, né? Eu sou um cara que gosta de ferramenta, não sei usar muita coisa, mas gosto de motosserra, da pequenininha, gosto de várias ferramentas, né? Mas não tenho habilidade para usar todas, né? Principalmente aquelas de trato fino, né? Mas a gente precisa estar apto, e uma das características não é só ter a ferramenta, não é só ter a palavra de Deus, mas é saber manejar ela, saber ser apto para ensinar. Lembra os 3 E's de Esdras, né? Estudar, experimentar, né? Ou praticar e ensinar. Então, para ele ser apto para ensinar, ele precisa, né, passar pelo estudo, pelo experimento, né, de viver na vida dele e para ensinar. 1 Timóteo 4,15. Alguém lê para a gente enquanto eu tomo água? 1 Timóteo 4,15, por favor. Seja diligente nessas coisas, dedique inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso, atentem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que ouvem. Obrigado, Ana Júlia. O que Timóteo tinha que ser?
O que Timóteo tinha que ser? Diligente. Diligente, né? Saber ali, né? Ser bem... conhecer com aptidão aquilo, né? E aí, porque a palavra servia para ele, mas também serviria para os outros, né? Elas serviriam para os outros também. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Um pouquinho antes do texto que a gente já leu, né? 2 Timóteo 3, 14 e 15. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Aprendeu dele. Paulo está falando, Timóteo, você sabe que você aprendeu de mim e eu aprendi de Cristo, né? A palavra. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes para torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo. Então, o poder da palavra para a salvação. Timóteo, aprende. Se quer ser apto, fica naquela palavra. Não vamos inventar coisas novas, né? Fica firme na palavra, retém a palavra, né? Eu sei que a gente tem muitos livros para liderança, para se tornar o melhor cristão, mas sabe Timóteo, sabe a palavra que você ouviu desde criança? Aquela mesma, é a mesma palavra, ela não muda. Continua firme nela e ela vai te tornar apto, vai te tornar maduro para o ministério, tá bom? Então a palavra ela é útil na vida dos líderes, porque ela tem poder. A palavra ela é útil na vida dos líderes, porque ela é para guerra espiritual e porque ela vai ajudar no ministério. E por fim, aplicando a palavra de Deus diariamente na vida dos líderes. Tudo isso a gente viu, né? O que os líderes devem fazer, qual é a importância da palavra, mas agora vamos ver 3 aplicaçõezinhas. E a primeira aplicação é que a palavra tem que estar no coração, ela tem que ser trabalhada no coração, na fonte da vida. Mateus, tem alguns versículos aqui. Eu não vou ler todos por causa do nosso tempo, mas vamos lá, vou ler Mateus capítulo 13, tá bom? Você acompanha aí, você anota os outros versículos aí, e aí depois você lê com mais calma aí, tá bom? Mateus 13, de 1 a 9, você já conhece, é a parábola do semeador, né? Uma semente cai num solo rochoso, num solo espinhoso, num solo rochoso, espinhoso, no caminho e no solo que é fértil. Então, a palavra tem que estar no seu coração. 1 Pedro, seu coração tem que receber a semente como um solo fértil, né? 1 Pedro 1,23. 1 Pedro 1,23. Muitos textos, né, gente? Hoje é dia da palavra mesmo. 1 Pedro 1,23. Vai dizer assim: vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Hebreus também é interessante, Colossenses. A verdade, irmãos, é que nós precisamos que a palavra ela fique no nosso coração não só quando a gente aceitou a Cristo, né? Mas ela tem que germinar todos os dias, ela tem que continuar produzindo frutos. A palavra ela tem que estar no nosso coração, ela não pode entrar só no nosso ouvido ou só na mente. Não é só decorar versículos, mas a cada vez que você for se deparar com a palavra, preparar um estudo ou ouvir uma pregação, que você fala: Senhor, desvenda meus olhos, né? Senhor, abre meu coração, que a palavra possa realmente fazer morada, ela possa frutificar no meu coração. Então, aplicar a palavra diariamente é que todo dia, meu irmão, você possa abrir o seu coração para que a palavra faça morada. Senão a gente acaba se tornando tão duro, né, que a palavra bate no ouvido e sai no outro, né? A gente não deixa ela trabalhar, né? A gente começa a se tornar duro como uma rocha, né? Como uma pedra e acaba sendo como algo que não absorve água, né? Quando joga água assim, ela passa direto. Mas a gente tem que ser que nem uma esponja realmente, né? Permitir que a água do Senhor inunde nosso coração diariamente, chorar mesmo, lamentar, deixar ela nos corrigir, nos repreender, tá bom? Bom, segunda aplicação, santificando
e nutrindo. Não sei se você vai conseguir escrever no quadro, no redondinho aí, né? Mas santificando e nutrindo. Olha que lindo. No João 17:17 é muito bonito. João 17:17 diz assim: Jesus está ali fazendo aquela oração, né? Oração por seus discípulos, e vai dizer no versículo 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Essa tem que ser a nossa oração todo dia. Senhor, que ao ler a sua palavra, santifica-me na tua palavra. Que eu queira ser santo pela purificação da sua palavra. 2 Pedro vai falar isso também, né? Agora que é 2 Pedro, na verdade, né? João 15:3, que é da videira, fala também que nós somos santificados pela palavra de Deus. Então a gente é santificado quando a gente lê, a gente é nutrido quando a gente... 1 Pedro aqui também, na verdade, né? A gente é nutrido e a gente se fortalece e se purifica lendo a palavra, né? Então fica esse desafio também, irmãos, que a palavra do Senhor diariamente, né, ela possa estar entrando no seu coração, e ela possa estar santificando a sua vida. Que você permita, cada vez que você lê, eu vou ler Levítico, que livro chato, né? Mas quando o Levítico mostra a santidade de Deus, deve nos fazer nos humilhar, né? Cada livro, né? Jó, olha o que Deus fez com Jó, mas para que isso está na Bíblia? Se está lá é porque ao ler Jó e saber que mesmo eu não estando pecando, né, não estando culpado, Deus permite coisas ruins acontecerem na minha vida, para que Deus trabalhe em mim e eu possa ser nutrido e santificado e trabalhado, né? Além disso, que a palavra de Deus esteja nos seus ensinamentos. Neemias, quando Esdras chega para o povo, ele abre as escrituras e vai ler todas as escrituras para aquele povo. Imagina ali que ficou, sei lá, horas, talvez dias, né? E o povo vai ouvir. Deuteronômio 4:9 fala da questão dos ensinamentos para a família, né? Para os filhos. Podemos pensar em filhos, ou filhos da fé também, né? A Deuteronômio 17, 18 e 19 estabelece que quando o rei, nem tinha rei ainda em Israel, né? nem pensava em ter rei, mas já tinha na lei que quando um rei entrasse, fosse governar, que ele deveria ler a palavra de Deus para os seus governantes, né? 1 Timóteo 4:3 a gente leu agora há pouco, né? Então, queridos, o que está dizendo isso? Paulo fala o exemplo para Timóteo, né? Que ele pregasse, né, o tempo todo, que ele falasse publicamente da palavra de Deus. O que quer dizer isso? Quer dizer, queridos, que diariamente a palavra de Deus deve estar nos nossos ensinamentos também. Uma vez eu estava numa igreja lá no norte, estava visitando uma igreja, e aí sempre era assim, era primeiro o culto, depois a escola bíblica dominical. Aí o pastor trocou num domingo um pelo outro. E aí primeiro ia ser a escola dominical, depois o culto, porque era aniversário, era alguma coisa. E o professor de escola dominical dos jovens ou adolescentes não tinha chegado ainda, porque ele nem participava do culto, ele participava só da escola dominical, então ele ia vir mais tarde. E aí, como a escola dominical passou antes, eu falei, pastor, se quiser eu posso dar aula, né? E abri um texto lá e li com eles. Aí o líder chegou meio atrasado. Aí o líder muito legal, cara. O cara é muito gente boa, né? E aí, galera, começou a falar com eles. Daí eu falei, olha, eu comecei a dar um estudo aqui, mas fique à vontade. Não, tá bom, é uma coisa que eu preparei aqui. Irmão, sem brincadeira. Ele pegou a Bíblia, abriu. Eu nem lembro se ele leu um versículo não. Deixou do lado. E bateu papo com os adolescentes. Foi legal. Mas aí, como é que você tá? Semana. E ficou lá quase meia hora, 40 minutos, eu não sei. Isso aí e tal, falando, o que você achou disso? A gente tinha feito um evangelismo um dia antes. Nossa, tal. E eu fiquei olhando que hora que ele ia ler o versículo na escola bíblica dominical. Irmãos, em todos os nossos ensinamentos, não importa onde você está, se é uma coinonia, um grupo de célula, na sua casa, não importa onde seja, né? Igreja, queridos, tem muitas ideias legais, mas Paulo desafia Timóteo exatamente isso. A pregação, a pública da palavra de Deus. É ela quem tem poder. Não sou eu, não é você, não é o jeito que fala, não é
tem que ser a palavra de Deus. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Então receba essa palavra, meu querido. Até que Jesus volte. Eu sei que é Paulo falando aqui, né? Mas imagine que Paulo está falando como Jesus poderia falar para a gente, né? Até que eu chegue, né? Dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação e ao ensino. Que essa seja a nossa meta, né? É importante que procuremos conhecer a palavra de Deus para que possamos ensiná-la em nossos lares, em nossas igrejas e em nossos pequenos grupos, aos nossos filhos, aos nossos plantadores de igreja, aos não crentes e a qualquer outra pessoa que Deus traga para as nossas vidas. Então, precisamos procurar duas verdades para nós hoje. Precisamos procurar conhecer a palavra de Deus, viver ela, para poder ensiná-la. E por fim, devemos instruir aqueles que lideramos a ler, ensinar e obedecer a palavra de Deus. Ou seja, olha que interessante, Esdras 7:10, Esdras tinha disposto no coração de estudar, experimentar, né, ou obedecer, né, e ensinar. E o que Esdras estava fazendo com o povo? Que vocês, povo, vocês aprendam, vocês vivam e vocês ensinem à frente, né? Tem um texto que Paulo fala para Timóteo, né? Procura homens aptos para ensinar outros, né? Então esse é o nosso desafio, queridos, é ensinar para pessoas que continuem passando a palavra de Deus. Vou mandar no grupo isso aqui, tá bom? Essa aqui é a minha colinha. Se você perdeu algum versículo aí, lembrando que 2 Pedro tá errado, tá bom? É isso, queridos. Conseguiu visualizar? A palavra de Deus, ela é o centro, né? Jesus e a igreja usaram a palavra de Deus, né? Não inventaram moda, não inventaram modinha, né? Jesus usou as escrituras e também a igreja primitiva. A palavra de Deus, ela é a base para a sua vida e ministério. E ela também é muito importante. Por que ela é a base? Porque os líderes eles devem estar almejando, devotos, com sede da palavra de Deus. Os líderes devem estar buscando compreender as escrituras e obedecer. Não só entender, mas obedecer. E os líderes devem alinhar os seus projetos, seus planos, sua vida com a palavra de Deus. Por que ela é importante? Porque ela transforma. Porque ela te ajuda na guerra espiritual. E porque ela te torna apto para o ministério. E como que ela tem que funcionar diariamente na minha vida? Você precisa deixar ela entrar no seu coração, ali na sua mente, no seu mais íntimo ali. Você precisa que ela se santifique, ela te mostre seus pecados, revele seus pecados, e você possa pedir perdão, né? Estar nutrindo e sendo santificado. E você precisa que, diariamente, você precisa usar a palavra para abençoar outros. Não usar suas ideias, não usar o que você acha, mas usar o que a palavra, que as escrituras dizem. Amém? Chegamos ao fim. Alguém tem alguma pergunta? Ou alguma colocação? Fique à vontade. Marta, eu queria falar. Conforme você foi falando sobre ensinar e viver o que a gente ensina, né? Eu pensei muito sobre educação de filhos, porque muitas pessoas, muitas mulheres, às vezes com criança pequena, já comentaram assim comigo, é mais sobre um testemunho pessoal mesmo. Ai, como que foi criar suas filhas? Me dá umas dicas, me dá não sei o quê, algumas coisas nesse sentido, né? E eu nunca achei uma resposta ou uma fórmula para isso, porque eu criei, né? Eu eduquei, claro que o primeiro de tudo é a graça de Deus, e eu sempre pensava nisso, é a graça de Deus. Dentro das minhas dificuldades, das minhas limitações, né? Mas eu percebo que é muito natural quando a gente vive o evangelho. Como a Bíblia fala, né? Ensine seus filhos a amarem o Senhor. Então, quando a gente ama o Senhor, é muito fácil a gente ensinar um filho a amar, porque a gente vive aquilo, né? Então, um líder, como a gente aprendeu um pouco aqui hoje, ele precisa viver antes de ensinar, né? Porque isso vai ser natural na vida dele.
Foi o que os fariseus faziam, né? Eles ensinavam o povo a viver, mas eles mesmos não viviam aquilo, né? Então, eu creio que quando a gente tem essa devoção à palavra de Deus, quando ela vive na nossa vida, fica fácil a gente ensinar. Não que seja perfeito, né? Mas fica mais fácil porque é a nossa vida, é natural do ser humano, né? E muitas pessoas aprendem com o espelho, né? O que você está vivendo, o que você está fazendo, suas atitudes, suas falas, a forma que você lida com as coisas. É isso que eu queria compartilhar. Maravilha, ótimo. Eu queria completar com o que a Mariane falou, foi muito aqui a confirmação de Deus, enquanto estava tendo esse estudo também, agora no finalzinho, o Senhor me trouxe aquele versículo que está em Deuteronômio, capítulo 11, a partir do versículo 18, que o Senhor diz: ponham estas minhas palavras no seu coração e na sua alma, amarrem-a como sinal na mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Devem escrevê-las nos umbrais da sua casa e nas suas portas, né? Como a palavra de Deus ela é importante, né? Que em todo tempo nós devemos estar lembrando, meditando e ensinando, né? Muito bem, exatamente, né? Ao levantar, né? Ao deitar, no caminho, é isso mesmo. Muito bem.